Olá, povo do meu Brasil! Olá, missas! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje eu quero trocar uma ideia aqui com vocês a respeito dos finais, dos términos de relacionamento. Então, por que o meu relacionamento chegou ao fim? Por que a maioria dos relacionamentos chegam ao fim? Quando tudo começa, é tudo tão lindo, tudo tão belo, tudo tão amável. E aí, no final, a gente vê ali que nem tudo eram flores. No início a gente tapa os olhos para muitas coisas e durante o percurso do relacionamento, a gente vai deixando também as coisas ficarem muito largadas, a gente vai deixando de atentar para o que é realmente importante e vai empurrando ali meio que o relacionamento com a barriga. E quando esse relacionamento termina, a gente não faz ideia do que aconteceu. E a gente fica em stand-by, tentando entender, até a gente assimilar tudo, como foi, o que aconteceu, onde que eu errei. São tantas as perguntas, Então, se a gente já tomar conhecimento agora, acho que fica mais fácil da gente acertar no futuro, com uma outra pessoa ou com a mesma pessoa, se for o caso do perdão, do relacionamento, mas que a gente procure aprender onde que a gente errou para que a gente não erre novamente. Eu tive conhecimento desse assunto quando eu mentoreava casais, quando eu dava curso para casais, na religião que eu atuava, a gente tinha a prática de dar cursos para casais. Na época, meu casamento estava indo de vento em polpa, pelo menos eu acho, E eu aprendi naquela época que são 3 os pilares que firmam um relacionamento. Então, esses pilares podem nos levar ao sucesso do relacionamento ou ao fracasso do relacionamento. Então fica aqui comigo até o final para você entender direitinho e saber se você tá errando aí no seu relacionamento, se você pode melhorar, se você pode apimentar. A gente tem muita coisa legal aqui para falar. Vamos lá. Primeiro ponto. O primeiro ponto que eu tenho para dizer aqui para vocês, muito importante, é sobre o dinheiro. Gente, o dinheiro ele é utópico. Se a gente não levar a sério a questão financeira dentro do relacionamento, a gente pode pegar o nosso relacionamento, amassar igual uma nota de R$1, que nem tem mais valor, e tacar no lixo. Porque, gente, é muito importante. Então, quais são os típicos problemas que a gente enfrenta? A divisão tradicional, por exemplo. Vamos dividir meio a meio as contas, sendo que eu ganho 5 vezes mais que você. Então, assim, essa divisão, ela não é uma divisão justa, porque não vai sobrar provavelmente dinheiro para aquela outra pessoa fazer o que ela precisa fazer na individualidade dela. Essa questão das finanças ali, da forma tradicional de meio a meio, divisão de meio a meio, é muito complicado. Outro quesito também que é muito complicado é quando a mulher não trabalha e o homem sustenta o lar. Então, o homem, na maioria das vezes, acha que tem direitos ou tem que mandar ali em tudo que tem que acontecer porque ele tá colocando sustento e aquela mulher ali fica totalmente à mercê da vontade daquele homem. Ou então o homem trabalha fora, mas a mulher fica com a administração do dinheiro e ela faz o que ela bem entende sem que aquele homem diga ou fale o que ele pensa ou coloque ali a opinião dele no lar. Outro ponto sobre o dinheiro muito importante é a questão do gasto. Gastos excessivos ou então compras escondidas. São muitas e muitas questões que o dinheiro pode trazer. A questão da dívida, gente, também deixa o casamento assim muito conturbado. Então, quando você tá com dívida, quando você tá ali lotado de dívida, você não tem cabeça pra nada. Interfere em outros quesitos também, como até no sexo, na comunicação. Então, a dívida, ela é um problema muito, muito sério pros casais e a gente precisa atentar a isso, Eu vivi tudo isso, vivi endividado no relacionamento. Era bem conturbado, a gente não conseguia entrar ali no denominador comum. Eu acredito que isso é regra também em muitos casamentos, Então, é necessário que haja essa comunicação, essa divisão. Outra coisa que também pesa muito no relacionamento é a questão da dívida com parentes, Então, ali a relação, vamos supor, eu pego um empréstimo com a minha sogra, ou minha sogra pega um empréstimo comigo, e aí fica naquela coisa, não pagou, ficou aquela coisa mal resolvida. Então, isso também é um problema muito pesado, para um relacionamento. Se você tá cometendo algum desses erros com relação ao dinheiro familiar, com relação às finanças da sua família, toma muito cuidado, porque é um ponto importante. O segundo pilar que eu tenho para falar aqui para vocês, que gera muito, muito, muito problema no relacionamento, é o sexo. Gente, quando a gente começa a namorar, quando a gente começa a ter relação sexual, é tudo maravilhoso. Tem aquele fogo, aquela paixão, aquele prazer, aquele desejo e tudo mais. E você não se vê sem aquela pessoa. Você quer o tempo todo ali estar com aquela pessoa e namorar e tudo mais. Mas aí o
tempo vai passando, a rotina vai chegando, os filhos vão vindo e aí o sexo vai ficando pra depois. Um erro gravíssimo é você fazer por tabela, porque você tem que fazer, você tem que cumprir aquele quadrinho, você tem que, né, chegar junto, então tem que comparecer, então sem que haja realmente esse desejo, essa procura. Então realmente um problema muito, muito grave nos relacionamentos e vai por mim. É normal de acontecer, vai chegar uma hora, vai chegar uma época que, gente, não vai ter aquela coisa assim, não vai ter mais aquela graça assim, né? Não tem aquele desejo mais, não é novidade mais. Então tudo aquilo que deixa de ser novidade, a gente vai meio que deixando ali pra depois, vai meio que fazendo ali, mais ou menos, né? Vai tendo preguiça, a verdade é essa, porque depois que você tem filho, você tem preguiça de fazer muitas vezes, né, de ter relação. Poxa, você já tem a casa, já tem um filho, já tem tanta coisa, ainda tem que fazer sexo e tem que ser prazeroso. Pode ser prazeroso, né? Então, assim, tem que ser prazeroso. Então, o casal precisa estar sempre querendo ali buscar acender aquela chama novamente, que não é tão fácil assim, né? Tendo em vista a rotina, tendo em vista os problemas, tendo em vista o dia a dia, o trabalho, as preocupações, mas sim, o casal tem que estar sempre ali buscando uma forma de reacender aquela chama, de se olhar de forma diferente. Outros problemas que as pessoas reclamam demais, assim, até em consultórios, pelo que eu pesquisei, é a questão de fazer pouco sexo. Então, os homens acharem que as mulheres não têm vontade. Então, às vezes não é a mulher que não tem vontade, às vezes o homem que não tá sabendo, né, como chegar, como excitar aquela mulher, como fazer com que aquela mulher tenha vontade dele também, porque não é só um lado que tem que procurar, né? Os dois lados precisam procurar, os dois lados precisam querer apimentar aquela relação. Então, homens aí, se vocês estão vendo aí que tá caindo na monotonia, faz alguma coisinha também, porque que sempre a mulher que tem que fazer, né, comprar alguma coisinha, fazer alguma coisinha, dar uma surpresinha. Então, geralmente as mulheres têm esse cuidado maior do que os homens. Então, já fica aí a dica. Então, se a relação tá mais ou menos, tá meio frio, meio brando, o homem vai lá, apimenta, compra alguma coisa, uma fantasia, um creminho, um negócio, pra também dar um up e também surpreender essa mulher, né? É importante. Um fator muito importante é aquela monotonia. Ah, tá bom, então tá, vamos fazer, tá. Monotonia sexual. Vai lá, faz o que tem que fazer e acabou. Então, assim, sem novidade, sem procurar sair, sem procurar buscar novos desejos. A dor na penetração também pode ser um problema também muito reclamado. Muitas mulheres aí têm esse problema, não falam sobre. A falta também do desejo sexual. Tem mulheres aí que não têm aquele desejo, aquele tesão, aquela vontade. Então, seria bom, é de suma importância procurar ajuda nesses casos, tanto o homem quanto a mulher, se tá vendo que ele não tá tendo mais aquela ereção, ou se não tá tendo mais aquela vontade, aquela procura, aquele desejo. Então, seria bom ele procurar artifícios, em primeiro caso, procurar um profissional, né? Pra não deixar que isso tudo chegue aí numa bola de neve e que não consiga, né, resolver mais, que apareça uma outra pessoa aí querendo e promovendo tudo aquilo que não tá rolando ali dentro da casa de vocês, até porque você não comunicou isso ao seu parceiro, né? Acontece muito isso. É bom atentar e é bom estar sempre buscando formas de satisfazer o seu parceiro, formas de agradar o seu parceiro, seja com presente, seja com sexo, seja com carinho diferente. Então, o sexo é um ponto de suma importância. E o último que eu tenho pra falar pra vocês aqui, não menos importante, na verdade, é o mais importante de todos, é a comunicação. Então, a comunicação vai englobar todas as coisas. Se eu não converso sobre o dinheiro, se eu não converso sobre o sexo, então eu tô levando o meu relacionamento à ruína. Uma grande dificuldade que as pessoas têm é de falar a respeito do sexo, né? Então assim, não, essa posição não me agrada, assim eu não quero, assim eu não gosto. Poxa, eu gostei daquilo que você fez, né? Eu gostei de tal posição, eu gostei. Poxa, será que você pode fazer aquilo de novo? Será que você pode, né? Então assim, as pessoas têm a tendência de não conversarem a respeito do sexo. Principalmente se você tem uma relação assim, por exemplo, você casou ali, não tinha tido relação com ninguém e ali aquela é a primeira e única pessoa que você conhece, vamos supor. Então, se isso acontece, muitas das vezes aquela mulher ou aquele homem, se for a primeira pessoa ali, só vai saber aquilo que foi ensinado ali naquele ato, né? Que foi realizado ali naquele ato. Então, as pessoas costumam ficar ali acomodadas
né, daquela forma, não. A gente faz assim, é assim que eu chego lá, você chega lá assim e aí pronto, acabou. E não procura novas formas, não procura novas formas de se agradar, né? Então aquela coisa ali fica meio que mecânica. Então vamos cumprir a tabela, você chegou, eu cheguei, ou então se você não chegou, o problema é seu. Então vida que segue. Então existe essa necessidade, né? Precisa haver essa necessidade. Olha, eu tenho dificuldade com tal posição, eu gosto mais assim, eu gosto mais assado, seria legal se nós fizéssemos assim, que tal irmos a tal lugar? Então, são questões que só a comunicação vai trazer. Então, se o seu problema no seu casamento é a comunicação, provavelmente ele está fadado ao fracasso. Assim como no dinheiro. Então, se você tem um problema com as finanças, se você não consegue se entender com o seu cônjuge, se você não consegue expor seus pensamentos, se você tem medo de falar qualquer coisa com o seu cônjuge, com medo da reação dele, isso também é um problema. Então, mulheres, assim como eu, que sou bem expansiva, explosiva e tal, na maioria das vezes, os homens ficam com medo de falar conosco, né? Então, eu vou falar com ela vai estressar, ela vai falar e tal. Então, a gente precisa ser uma pessoa mais acessível também, deixar entender. Não, tá bom, não concordo, não gostei do que você falou, mas eu vou pensar a respeito. Então, essa acessibilidade também faz parte da comunicação e é muito importante a gente atentar para que a gente não erre aí novamente nos próximos relacionamentos. Outra coisa que é problema gravíssimo aí de comunicação é você não ter assunto com o seu parceiro, né? Você não buscar assuntos. Vamos supor, às vezes você fala ali com o seu parceiro ali durante o dia pelo WhatsApp e tal, e você não guarda nenhuma surpresa, nenhuma informação para quando você chegar à noite e jantar com o seu marido, você ter alguma coisa para falar, né? A questão da comunicação também, se o seu marido acabou de chegar ao trabalho, você acaba jogando aquele balde de informações a respeito que o filho fez, que você fez, que a vizinha falou, que o cachorro disse. Então, esse tipo de coisa também é muito prejudicial. Seria legal você esperar, dar um tempinho, você ter aquele momento de descontração com o seu marido e tudo mais. Depois aí vocês tiram um tempinho pra conversar a respeito do que foi legal no dia, do que não foi legal e tudo mais, né? É importante ter essa pausa, esse respeito, essa lacuna. Outro ponto aí também que a gente, para mulheres aí que são bem expansivas, né, gostam de decidir, gostam de fazer, se a gente nunca abrir concessão, se a gente nunca falar, não, tá bom, então da última vez eu escolhi, agora você escolhe, isso seja para as pequenas coisas, tá? Eu digo para filme, para um cinema, para uma viagem. A gente precisa se preocupar ali com o dia a dia, com os pequenos detalhes. Então, abrir concessão é uma coisa muito legal, muito importante pra gente fazer. E quando a gente não faz isso, a gente acaba desgastando, porque aquele cônjuge, aquele companheiro fica sempre à mercê, né? Tá bom, então sempre eu concedo, sempre eu faço, sempre eu abro mão dos meus desejos em prol dos seus desejos. E aí acaba que chega uma hora que esse relacionamento vai desgastar. É verdade? Outro ponto muito importante é, se você aceitou uma traição, se você perdoou uma traição e você ficar ali remoendo aquele assunto depois que você perdoou, pode ter certeza que você está assinando a sentença de morte do seu relacionamento. Então, se você perdoou, minha irmã, bico calado. Né? Bico calado, vida que segue, aquela pessoa ali já se sentiu culpada, já está se autopunindo, já tem ali as coisas ali na cabeça dela para ela administrar. Pode ter certeza que quando ela colocar a cabecinha dela no travesseiro, ou quando ela vir alguma cena ali que faça ela lembrar, ela mesma vai se punir. Então, não seja você aquele acusador, né? Aquela pessoa que aponta o tempo inteiro. Então, muito cuidado com essa questão da comunicação, de ficar jogando na cara do seu parceiro toda hora uma coisa que aconteceu, uma briga que aconteceu, e ficar remoendo toda hora o mesmo assunto é muito chato e realmente você vai estar ali assassinando o seu relacionamento. Então, perdoou. Cala-te boca, ninguém fala mais nisso e deixa isso pra lá e procura se curar. Porque se você está falando ainda, se você está remoendo ainda aquele assunto, significa que você não conseguiu perdoar de fato, que você ainda está muito magoado, que você ainda precisa de cura, né? Uma coisa muito importante da comunicação é você tentar olhar nos olhos do seu parceiro, sabe? Tenta olhar para dentro dos olhos dele e tentar falar coisas boas, né, a respeito. Então, às vezes, a gente fica sempre ali na reclamação. Porque você não fez isso, porque você não fez aquilo, porque você deixou de fazer tal coisa, você esqueceu de fazer tal coisa. E tem sempre muito isso, né, acontecer, a gente virar uma reclamona na vida. Então, eu falo por mim, né, high five, assim, porque eu realmente teve vezes da vida que eu tive que me policiar e falar assim, caramba, meu Deus, como eu tô chata, tô insuportável. E a gente tem esses momentos mesmo, gente. Quem levantar a mão aqui e falar que, não, eu sou o tempo todo de paz, sou zen o tempo inteiro, eu acredito que essa pessoa é a primeira a estar mentindo.
porque realmente a gente tem picos, né, de emoção. Pelo menos a minha emoção, assim, oscila. Eu não sei a sua aí na sua casa, mas é importante a gente se atentar para isso, tá bom? Então, assim, esses foram aqui brevemente, quis trazer aqui brevemente pra vocês os 3 pilares aí que podem levar o nosso relacionamento ao sucesso ou ao fracasso. E aqui dentro a gente pode ruminar, né? A gente pode olhar e analisar todas essas questões e tentar perceber onde foi que a gente errou. Porque num relacionamento são 2 pessoas e ninguém erra sozinho, né? Existem 2 pessoas que contribuíram pro fracasso daquele relacionamento. Uns mais, outros menos, um em grande potencial, outros menos. Lembrando mais uma vez aqui que nada justifica uma traição. Se houve uma traição é porque a comunicação falhou, primeiramente, porque quando o sexo não vai bem e eu comento com o meu cônjuge, eu falo, poxa, eu não tô mais me satisfazendo, eu não tô gostando, eu não gostei dessa posição, eu não gostei disso, eu não gostei do que você disse, entendeu? Então, quando há essa comunicação e há essa troca, há essa receptividade da informação, fica mais fácil das coisas serem resolvidas, das conversas serem esclarecidas, né? De vocês chegarem a um denominador comum. Então, é importante que haja essa comunicação acima de todas as coisas, tá bom? Então, a traição nada justifica, mais uma vez eu falo aqui. Por isso, tenta comunicar desde o início do seu relacionamento. Se você tá aqui, caiu aqui de paraquedas, né, e já quer saber ali como blindar o seu relacionamento desde o início, ou se você tá achando que as coisas não estão ficando muito boas pra você e você tá com medo de que esse relacionamento acabe, ou se você quer fazer alguma coisa pra que esse relacionamento não acabe, então faça isso, né? Tenta conversar sobre tudo, tudo. Deixa bem claro no seu relacionamento, olha, primeiramente, nós somos amigos e a gente conversa sobre todas as coisas, sobre todas as dúvidas, sobre todas as insatisfações. A gente vai deixar tudo muito claro aqui. E, mais uma coisa, não adianta você tentar ser o mais claro possível, o mais transparente possível e deixar tudo assim sobre a mesa, né? Tudo na maior transparência, quando o seu cônjuge não quer isso, né? Quando o seu cônjuge tem reservas, quando o seu cônjuge não quer falar sobre, quando o seu cônjuge quer procurar uma outra pessoa, aí infelizmente não tem nada que você possa fazer. Não adianta você saber todos esses conceitos aqui, sendo que o relacionamento ele é feito de 2 pessoas, tá bom? Eu espero ter contribuído com a sua vida. Se você gostou, deixe seu joinha, deixe seu comentário aqui pra mim, se inscreve nesse canal e compartilhe com outras pessoas que ainda estão sem entender por que o relacionamento delas chegou ao fim. E achando que também não erraram em nada, achando que também não fizeram nada de errado no relacionamento, né? Então, sempre são 2 pessoas erram e 2 pessoas também podem conversar e se acertar, tá ok? Obrigada por ter me assistido até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo.